Bem, eu fiquei curiosa, né? Porque logo na abertura do programa a gente falou que o senhor fez medicina, odontologia e também fez pós-graduação em medicina cosmética e estética nos Estados Unidos, não é isso? E como é que o senhor chegou então à projeciologia? Quer dizer, passou de uma coisa estética, material, física, para esse outro lado da vida, vamos falar. Sim, não, mas as coisas começaram mais cedo. Eu, aos 9 anos, eu tive uma experiência dessas marcantes, para mim e para pessoas da minha família. Então eu me vi fora do corpo aos 9 anos. E aquilo foi comprovado, que um menino nessa idade, ele não inventa as coisas. E havia uma doença na família, um irmão que estava doente, eu vi o que estava acontecendo, falei para o meu pai, para a minha mãe, então aquilo chamou a atenção. Daí em diante eu comecei também a estudar. A minha mãe era professora e eu era o filho mais velho dela. Então ela quis instruir tudo que podia para esse filho e eu tinha muita vontade de estudar. Com isso, nós fomos estudando, eu saí de Monte Carmelo, fui para Uberaba. Agora, aos 16 anos, já tinha uma boa biblioteca minha particular, já em 5 idiomas, com muitos livros anotados, riscados, eu tinha muito fichário. Eu tenho uma certa mania, uma bibliomania em matéria de pesquisa, ou bibliofilia. Mas com essa idade, 16 anos, o senhor já tinha... Não, aos 14 anos eu tinha 1.256 livros em 5 idiomas sobre esse assunto, aos 14 anos. O senhor é um superdotado? Até um certo ponto, mas a gente não sabia que havia esse negócio de superdotado. Em Monte Carmelo, na década de 30, 40, ninguém pensava nisso. Mas a minha mãe era professora e ela gostava de estudar tudo. Tudo para ela, o mundo era instigante, ela se envolvia com tudo. Para você ter uma ideia, ela já tinha 60 anos, resolveu tocar acordeon. Em 6 meses ela estava dando concerto no interior. E perfeito, música ali em cima. Ela tocava bandolim, para você ter uma ideia. Aquilo me contagiou em matéria de pesquisa, de estudo, da parte intelectual e tudo mais. Mas veja bem, aos 16 anos eu fiz um quadro, depois dos meus estudos, anotações e tudo mais, de 222 fenômenos, que a gente hoje chamaria de parapsíquico. Seria o fenômeno anímico, quer dizer, da consciência dentro do corpo humano, e também da consciência quando ela extrapola esses limites do corpo humano. Então nós assinalamos 222 fenômenos. Aí veio uma pergunta que um professor me fez e que eu também estava já encasquetado com aquilo. Desses 222 fenômenos, qual é o mais importante? Aí dentro daquele problema de pesquisa, de investigar, a minha conclusão básica foi que o fenômeno do desdobramento consciente, que era o nome que se usava no Brasil, um outro nome também que eles usavam na década de 50, 40, era a projeção astral. Então eu comecei a estudar isso e comecei a fazer uma bibliografia. Agora hoje, a minha biblioteca, ela completou, em junho agora de 94, 53 anos, especializada nesses assuntos. Imagino quantos livros não tem então. Não, só para você ver, veja bem, esse livro, 700 Experimentos, tem 5.116 obras em 20 idiomas, procedentes de 37 países que publicaram os livros. Agora, eu sei que tem muito mais do que isso, mas meus recursos pessoais, do Instituto, dos meus amigos, ainda não deram para nós ampliarmos o número de países, mas nós sabemos que tem. Entende? Agora eu gostaria de entender o seguinte, o senhor com 9 anos de idade teve essa experiência e resolveu, digamos assim, até um problema familiar. Mas, a princípio, as pessoas não confundiram isso. Quer dizer, na época, eu não sei se já se falava na projeciologia, eu acredito que não, né? Se falava no desdobramento, na projeção astral e tudo isso. Existiu, por exemplo, alguém que queria levar o senhor a uma sessão espírita? Não, mas na minha sorte, a minha sorte é que em Monte Carmelo não havia nem médico direito. O meu irmão estava desenganado, mas porque ele tinha visto as coisas fora de Monte Carmelo. Então, por exemplo, não havia o psiquiatra. Se houvesse um psiquiatra, possivelmente eles iam falar, iam me dar algum remédio, um estupefaciente, poderia até me perturbar. Porque eu já vi colegas meus que já fizeram isso. Nós temos documento, por exemplo, no Instituto, meus arquivos de cartas e relatos e questionários que respondem, que aquele adolescente, por exemplo, se viu fora do corpo e viu o corpo deitado na cama. Levaram ao psiquiatra, depois que ele insistiu muito que estava vendo aquilo várias vezes, falou com a mãe, o pai ficou sabendo, os dois então levam no psiquiatra e eles começam a dar
um remédio para ver se melhora a cabeça do menino. No que isso pode prejudicar a Prejudica, pessoa? porque na época da adolescência ele ainda não está ainda com a maturidade biológica, não há ainda consolidação, por exemplo, das epífises ósseas, a extremidade dos ossos, nem nada disso. Isso prejudica o processo da evolução neuronial e da sinapse, processo das glias, o sistema nervoso central. Agora, com o Instituto essas coisas acabaram, porque hoje eles sabem que isso não tem nada místico, que faz parte da própria fisiologia, das funções do corpo humano. Então há muito colega nosso hoje que já admite isso, entende? Em outros termos, já não acha que seja apenas um processo, por exemplo, de parafrenia, como é um dos diagnósticos dentro da psiquiatria para isso, entendeu? Mas agora, com isso, eu acho que o próprio Instituto, com todas essas pesquisas, nós já conseguimos evitar que muita criança fosse tomada a conta de um paranoico ou um processo de uma distonia maior, ou um processo meio de psicose maníaco-depressiva, ou desse sentido. Professor, então já que a projeção, né, seria um desses fenômenos, talvez o mais importante, vamos falar um pouco a respeito dessa projeção. Por exemplo, uma pessoa tem que sensações quando ela se projeta ou sai do corpo ou tem uma viagem astral, seja lá o nome que se dê, né? É só essa sensação de se ver dormindo na cama ou tem outras também? Não. As sensações, elas são variadíssimas e outra coisa, são maiores do que as sensações humanas. Por quê? Você, ou a pessoa que se projeta, ela vai estar num outro veículo de manifestação que é mais sutil, evoluído do que esse corpo humano. Então ele é mais leve, você deixa de respirar. Uma das coisas, por exemplo, muito sérias é essa. A pessoa se vê fora do corpo e vê que ela não respira. Então ela vai sentir, a hora que ela volta, é que ela vai ver que a nossa vida, nós somos uns foles, entende? Ambulantes. Você está assim, se isso aqui parar, a gente vai embora, porque o corpo é desativado. Agora isso é das primeiras manifestações que você vê. Agora não é só isso. Você se sente mais leve. Com essa leveza você começa a ver que há uma expansão da sua consciência. Você se sente às vezes mais inteligente. Nós temos muitas inteligências, então há uma expansão da inteligência dentro do processo quando você está com outro veículo. Esse outro veículo é um corpo mais emocional, nós chamamos então de psicossoma. É um soma então da psique propriamente dita, ou do ente, ou da consciência propriamente dita. Agora veja bem, numa condição dessa, a pessoa se sente leve, daí a pouco ela vê que ela atravessa os ambientes físicos, parede, montanha, pedra, pessoas, um carro, ela se deixa ficar no meio da rua e passa um ônibus através dela. Aquilo tudo cria um problema sério. Então veja, existem impactos positivos, existem impactos às vezes que não são tão positivos, porque é um verdadeiro trauma que a pessoa tem. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem uma primeira projeção dessa, que ela faz barba, cabelo e bigode, como diz o povo, entende? O que é isso? Ela se vê que está fora do corpo, ela vê que ela tem outro corpo, ela vê que ela não vai morrer, ela vê que está noutra dimensão. E outra coisa, ela observa que há uma expansão da consciência dela, que ela não está doida, que ela está se sentindo bem, a condição é muito confortável. Quando ela vê, ela se destaca como se voasse, isso chama volitação. Ela vai de um lugar para outro. Quer dizer, pessoas que sonham às vezes que estão voando, na realidade elas estão? Não. Isso depende do caso. Sonho sempre tem imaginação e tem problemas dos reflexos orgânicos, do intestino, hepáticos, neurológicos, uma opção de coisa que tem dos sistemas orgânicos da pessoa. A gente tem que cortar isso. Sonho tem muita imaginação. Imaginação, a gente pensa qualquer coisa, a projeção não é isso. A projeção é essa vivência que nós temos aqui, mas num corpo melhor, dentro com expansão da consciência melhor, você tem mais lucidez, uma acuidade ou hiperacuidade muito maior. Você se sente mais inteligente, com a memória maior, com uma associação de ideias muito mais rica. Então, veja bem, tudo se expande. Agora, o que eu comecei a dizer? Quando a pessoa faz esse barba, cabelo e bigode, então que ela vê isso tudo de uma vez, ela vê, ela fica deslumbrada. Então dá o projetor deslumbrado. Esse a gente tem que segurá-lo. Entendeu? Porque ele fica babaca. Esse aqui é o nome que o povão chama. É o projetor babaca. Isso não pode acontecer. Ele tem que manter discernimento, ele tem que refletir, ele tem que ponderar, ele tem que estudar. Agora, a base de tudo é uma condição energética que nós chamamos de estado vibracional.
Essa é a chave inicial para qualquer pessoa dominar sua vida, seus processos e tudo mais, é dominar as próprias energias. Por quê? Na verdade, essa nossa vida humana, intrafísica, ela é energética. Então, por exemplo,